Sabia que você pode aplicar justa causa no seu patrão? É isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Bom, nós sabemos que o meu patrão pode me aplicar uma justa causa. Na medida em que eu incorrer em alguma das faltas graves que está disposta lá na CLT, ele vai poder me aplicar a justa causa, que é a pior das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho para um empregado. Só que acontecem também situações em que o empregador, ou seja, que o seu patrão, vai incorrer também em falta grave. E quando ele incorrer nessa falta grave, você vai poder aplicar a justa causa nele. Muita atenção nisso. Até começar a gravação desse vídeo, eu havia selecionado 5 hipóteses de falta grave do empregador que possam ensejar a justa causa dele. Porém, eu adicionei mais uma, e essa sexta hipótese é a mais comum e é a mais provável de você conseguir o reconhecimento da rescisão indireta. E a rescisão indireta por quê? Porque o reconhecimento dessa justa causa do empregador, ele precisa ser feito na Justiça do Trabalho. Então, vai ser preciso mover uma ação trabalhista chamada de ação trabalhista de rescisão indireta do contrato de trabalho, onde o juiz vai reconhecer que o meu empregador incorreu em falta grave capaz de gerar essa rescisão indireta. E a consequência disso é que o empregado vai receber todas as verbas que ele teria direito se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Então vai ter direito a aviso prévio indenizado, vai ter direito também ao levantamento do saldo do FGTS e a multa de 40%, além do seguro-desemprego. Verbas que a gente consegue quando é mandado embora sem justa causa. Então vamos lá para a primeira hipótese que eu poderei aplicar a justa causa no meu empregador através de uma ação de rescisão indireta. Será quando o meu empregador exigir de mim serviços contrários aos bons costumes. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, o que seriam serviços contrários aos bons costumes? Bom, isso é muito comum de acontecer, mas só que o empregado não sabe e aí ele acaba se sujeitando a esse tipo de situação. Imagine que você é uma empregada mulher que trabalha em uma empresa de vendas, independentemente do tipo de venda que essa empresa realize. O seu empregador, o seu supervisor, o seu encarregado chega para você e fala, fulana, olha, nós vamos atender hoje um potencial cliente que é muito importante para a empresa. E eu queria que você utilizasse de todos os meios para persuadi-lo, para você convencê-lo a contratar a nossa empresa, a se tornar o nosso cliente e gerar dinheiro, gerar receita para a nossa empresa. Bom, aí você vai pensar, beleza, eu sou uma vendedora, né? Eu vou utilizar de todas as técnicas que eu tenho para vender e para convencer esse cliente de vir para a empresa. Bom, mas aí que está o detalhe. O seu supervisor, o seu gerente ou então o seu patrão fala para você, fulana, mas olha só, eu já percebi que esse cara é duro na queda. Então, eu queria que você usasse um algo a mais, que você tentasse aí de alguma forma seduzir, né? Tenta seduzir ele, vem com uma roupa mais legal no dia do atendimento desse cliente, usa aí, né, de um charme para convencer esse cliente. Pessoal, isso não pode, isso é proibido pela CLT. Nesse momento, o seu empregador, o seu encarregado, o seu gerente, ele está te exigindo um serviço que é contrário aos bons costumes. Esse tipo de coisa não pode acontecer num contrato de trabalho. Essa situação, se levada à justiça e comprovada na frente do juiz, isso vai ocasionar em uma rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador. Segunda hipótese em que eu vou poder aplicar a justa causa no meu patrão através de uma rescisão indireta. Será quando o meu empregador me exigir serviços que são alheios ao contrato. Como assim? Alheios àquilo que ele contratou para que eu fizesse. Isso acontece muito em casos de acúmulo de função e em casos de desvio de função. Ou seja, no acúmulo, você foi contratado para exercer a função X, porém você está exercendo também, e aí o acúmulo é uma soma de funções, a função Y. A depender do caso, restando isso comprovado na justiça, vai ser possível o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador desvirtuar o contrato dessa forma. Também pode acontecer em casos de desvio de função.
E o desvio de função, diferente do acúmulo, eu não estou somando uma outra função para a qual não foi contratado. Não, na verdade eu fui contratado para a função X e eu estou realizando a função Y. Ou seja, ele me alocou em um departamento diferente, ele está me colocando para fazer uma atividade diferente daquela para a qual eu fui contratado. Nesse caso, ou seja, tanto por acúmulo quanto por desvio de função, a depender do caso concreto, na Justiça do Trabalho, sendo isso comprovado, será possível a rescisão indireta do contrato de trabalho e o recebimento de todas as verbas. Terceira hipótese de falta grave que o meu patrão pode incorrer e que eu posso ter reconhecido na Justiça do Trabalho a rescisão indireta do meu contrato. Olha só, quando ocorrer aquilo que a gente chama de rigor excessivo no trabalho, é o famoso assédio moral no trabalho. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em trabalhos onde eu tenho que atingir metas. Então, o meu supervisor, o meu gerente, ou até mesmo o meu patrão, o dono da empresa, vai exigir de mim e da minha equipe metas inalcançáveis, ou então até mesmo ele vai começar a colocar tanta pressão em mim e nos meus colegas da minha equipe, em que eu vou me sentir coagido moralmente acerca disso. Então toda aquela circunstância de humilhação acerca das metas a serem cumpridas, acerca de toda aquela situação do contrato de trabalho que gera desconforto para o empregado, e vejam só, não é uma situação pontual em que o empregado é chamado a atenção por algum rendimento baixo, não, pessoal. Aqui a gente está falando de perseguição no contrato de trabalho, perseguição em relação a um funcionário específico, uma exigência muito superior àquilo que é possível que o empregado realize, aplicação indiscriminada de advertências, de suspensões, ou seja, o empregado está sendo penalizado de forma muito grave por circunstâncias muito pequenas. E isso pode causar até mesmo doenças relacionadas ao trabalho. Pode levar o empregado a desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, depressão. São tipo de situações muito perigosas e muito lesivas à própria saúde do empregado. Restando isso comprovado na Justiça do Trabalho através de uma ação de rescisão indireta, vai poder ser reconhecida essa justa causa, aplicada ao empregador e o recebimento das verbas, inclusive no caso de assédio moral, o empregado pode ser indenizado por dano moral quando for comprovado esse tipo de situação. Quarta hipótese, e essa quarta hipótese está muito ligada à terceira, aquela que a gente falou do assédio moral. Na quarta hipótese, o meu empregador, o meu patrão, ele reduz o meu trabalho de tal forma que é reduzido também o meu salário. E ele reduz de uma forma deliberada, por vontade dele. Não é porque a empresa não está produzindo muito, não é porque o funcionamento, a clientela baixou, não é isso. Ele está fazendo esse tipo de situação como uma forma de me punir. Então ele começa a reduzir meu trabalho, começa a reduzir as minhas tarefas, começa a reduzir aquilo que eu faço para produzir, para que eu receba menos. Muitas vezes, pessoal, isso está ligado à terceira hipótese do assédio moral. Por quê? Porque aquela perseguição realizada dentro do contrato de trabalho, ela gera esse tipo de penalidade. A empresa ela vai trazer essa penalidade. Olha, então fulano não está rendendo como a gente quer, vamos reduzir o trabalho dele, vamos tirar alguns clientes que ele tem, vamos fazer com que o contrato dele reduza, para ver se ele fica esperto, para ver se ele trabalha mais. Isso é errado, pessoal. Isso não pode, isso é falta grave e sendo comprovado na Justiça do Trabalho, vai poder ser reconhecida a rescisão indireta desse contrato e o recebimento das verbas trabalhistas. Quinta hipótese de falta grave do empregador que pode ensejar rescisão indireta, e ela também está ligada na terceira hipótese do assédio moral. É a hipótese de ofensas verbais escritas ou ofensas físicas contra o empregado. Então, se no seu local de trabalho você está sofrendo ofensas físicas por parte de colegas, por parte dos superiores, por parte do seu próprio patrão, essa situação está sendo levada à diretoria da empresa e nada está sendo feito, tudo isso somado pode incorrer numa falta grave que
comprovada na Justiça do Trabalho, vai ser reconhecida a rescisão indireta do contrato e o recebimento das verbas. Então fiquem muito atentos. Aquelas ofensas, apelidos, né? Até mesmo quando é feito aquelas piadas em grupos de WhatsApp, o que é muito comum de se acontecer hoje em dia, piadas de cunho vexatório, em que alguém faz com você no local de trabalho, sendo que você já externalizou que não gosta daquele tipo de situação. Todos esses fatos podem levar à rescisão indireta, ao reconhecimento da falta grave no contrato de trabalho. E veja bem, ofensa física é uma coisa muito grave. Nada justifica uma ofensa física. Então, se você sofreu ofensa física, empurrões, alguém bateu em você de alguma forma, né, te pressionou de alguma forma fisicamente, e aí, comprovada essa situação, vai ser reconhecido na justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho. A sexta hipótese, eu falei que era uma hipótese bônus, é a que mais acontece com milhões de trabalhadores em todo o Brasil, que é o descumprimento do contrato de trabalho pelo empregador, sobretudo pela ausência de depósitos de FGTS na conta vinculada do empregado. Pessoal, isso é muito, mas muito comum de acontecer. O empregador deixa de fazer esse repasse, uma vez que esse repasse não é descontado do salário do empregado. O FGTS, como nós sabemos, é um valor de 8% que incide sobre a remuneração daquele empregado e é um valor gratuito, ou seja, o empregador tira do bolso dele para pagar para a Caixa, ou seja, para depositar na sua conta vinculada, e esse valor você levanta ao final do contrato de trabalho a depender dessa modalidade de rescisão. Só que está acontecendo demais. Eu venho percebendo uma incidência muito grande de empregados que procuram a Justiça do Trabalho para o reconhecimento da rescisão indireta em decorrência da ausência de depósito de FGTS. Já é pacificado o entendimento e a Justiça reconhece isso como sendo uma falta grave que é capaz de ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Principalmente porque hoje nós temos a modalidade de saque aniversário, em que o empregado vai poder sacar dentro daquelas datas estabelecidas lá pela Caixa, vai poder sacar um valor do seu FGTS. Então, a ausência dos depósitos de FGTS gera sim prejuízo. E não quer dizer que os depósitos têm que ser em todo o contrato de trabalho. Havendo um número razoável de ausência de depósito, vai poder ser reconhecida na Justiça do Trabalho essa rescisão por falta de depósito na conta vinculada do trabalhador. E vejam só, eu falei rapidamente de 6 hipóteses que nós temos aqui para reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, a falta grave do empregador. Eu vou fazer uma série de vídeos com cada uma dessas hipóteses, especificamente explicando cada uma e dando um passo a passo para você reconhecer na prática e até mesmo para você verificar se isso está acontecendo no seu contrato de trabalho. Por exemplo, vou fazer para você um passo a passo de como olhar se na sua conta do FGTS estão ausentes os depósitos, tá bom? Então, fique atento, acompanhe o canal para que você possa ter todas essas dúvidas esclarecidas acerca do contrato de trabalho. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre quando eu postar um novo vídeo trazendo informações acerca de direitos dos trabalhadores. Tá? E se você conhece alguma pessoa da sua família, do seu ciclo de amizade, da sua empresa, que está passando por uma situação dessa, que pode ter alguma situação do contrato de trabalho dela de falta grave do empregador, não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda lá no grupo da empresa, manda no grupo da família, manda no grupo de amigos. Não vamos deixar os empregados sem informação.